Caleri desabafa após São Paulo ser eliminado da Libertadores. Sou o responsável. O atacante acabou perdendo uma chance clara de gol e errando uma das penalidades na disputa de pênaltis. Eliminação na Libertadores em casa. Jogando dentro de casa, o São Paulo empatou com o Botafogo em 1-1 pela partida de volta das quartas de final da Libertadores. Com o novo empate, a decisão foi para as penalidades e o Glorioso eliminou o Soberano, ficando com a vaga na semifinal da competição continental. O tricolor paulista saiu atrás e conseguiu um empate no final da partida com Caleri, que havia perdido um gol inacreditável um pouco antes. Ainda no primeiro tempo, Lucas também perdeu um pênalti, que também poderia ter dado a classificação para o SPFC. Desabafo após eliminação. Após a eliminação, o atacante argentino deixou claro que ficou muito triste com a queda nas quartas de final da Libertadores dentro de casa, diante de sua torcida. Na entrevista na zona mista após o jogo, o camisa 9 do tricolor paulista desabafou sobre o pênalti que ele perdeu e acabou impactando na derrota nas cobranças de penalidades. É uma tristeza enorme. Eu sou o responsável pela eliminação do São Paulo. Tem de ser homem também para falar. Um pênalti que eu não perco tem muito tempo, mas hoje não esteve do meu lado e ficamos fora, lamentou Caleri. Caleri ainda ressaltou que por ser um dos grandes líderes e capitães da equipe, ele tem de assumir a responsabilidade e ele foi um dos culpados pela eliminação, pois além da penalidade errada ele errou uma chance clara de gol. Na verdade, não tem muito o que falar. Eu, como um dos capitães, assumo total a responsabilidade do jogo. Peço desculpas a meus companheiros e a todos que vieram hoje. A desilusão deles é a mesma que a minha, concluiu o argentino. Ex-São Paulo, Jardine está a uma vitória de se tornar o treinador com mais títulos pelo América do México. Treinador dirigiu o São Paulo e a seleção brasileira pré-olímpica antes de ir se aventurar no México. Mesmo com o Morumbi lotado e a festa que o torcedor fez para o time na chegada do estádio não foram o suficiente para o São Paulo chegar à semifinal da Copa Libertadores. A vaga escapou em pequenos detalhes. A partir de agora, o tricolor terá que juntar os cacos para brigar por uma vaga na competição em 2025 via Brasileirão. O São Paulo teve chances de vencer o Botafogo. Lucas perdeu um pênalti no último lance do primeiro tempo. No segundo, Caleri perdeu um gol sem goleiro. Na disputa por pênaltis, o argentino e Nestor desperdiçaram suas cobranças. O Botafogo, por sua vez, não fez uma boa partida, mas errou menos e por isso estará entre os 4 melhores clubes da competição mais desejada pelos times da América do Sul. Se o São Paulo não tem muito o que comemorar e sim se lamentar, um ex-profissional do clube tem vários motivos para celebrar nesse momento. Trata-se de André Jardine, que começou sua carreira de treinador no Soberano. O ex-tricolor está muito perto de fazer história no México. Isso porque se seu time, o América do México, bater o Columbus Crew dos Estados Unidos, nesta quarta-feira 25, na final da Campeones Cup, ele se tornará o treinador com mais títulos na história do clube mexicano. André Jardine perto de fazer história no México. No América desde junho de 2023, André Jardine conquistou 4 taças até então, 2 campeonatos mexicanos, uma Supercopa do México e um campeão de Campeones MX. O profissional falou da possibilidade de atingir esse feito. Soube sobre esse possível recorde. É claro que é algo que me deixa orgulhoso pelo que estamos fazendo aqui no clube, mas sinceramente trato como um tema secundário, ao qual evito dar muita atenção. Estou concentrado em garantir que jogaremos bem e seremos consistentes contra o Columbus, um rival duríssimo. A consequência dos nossos feitos nós veremos depois da partida. Antes, temos de fazer muito para chegar à vitória e a mais um título, ponderou. Além de poder se tornar o maior campeão do time mexicano, André Jardine pode fazer o América do México quebrar um jejum de 8 anos sem um título internacional. O último ocorreu em 2016, quando o clube conquistou a Conca Champions. É muito importante estar em uma final internacional, porque há alguns anos o América não chegava. O próximo passo é ganhar torneios internacionais, o que também é uma exigência para esse clube, pela torcida que tem. O América não havia disputado as últimas Conca Champions. Na última edição chegamos à semifinal, queríamos chegar à final, mas é assim, passo a passo, etapa por etapa. O clube vem dando passos importantes e o desafio é seguir avançando, comentou o treinador brasileiro. Luciano destacou que pediu para bater pênalti que foi desperdiçado por Lucas no São Paulo. Em uma partida com pênalti e gols claros perdidos, o São Paulo sofreu a eliminação pela ineficiência em campo. Eliminado da Libertadores.
O São Paulo foi eliminado no Morumbis pelo Botafogo nas quartas de final da Libertadores da América nos pênaltis. Entretanto, durante os 90 minutos, Lucas perdeu um pênalti e Calleri desperdiçou uma chance clara de gol. Calleri, que foi autor do gol que levou a partida para os pênaltis, acabou se tornando vilão ao desperdiçar sua chance nas penalidades que resultou na eliminação da equipe paulista. O jogador assumiu a responsabilidade e lamentou a eliminação. Após marcar o gol de empate, o tricolor estava bem na partida e poderia ter virado o placar. Mas uma briga generalizada que iniciou na lateral do campo, tendo início com o técnico Zubeldia, acabou esfriando a partida e prejudicando a equipe. Revelação importante. Luciano, que entrou ainda no primeiro tempo da partida como uma opção do banco, revelou que pediu para bater o pênalti. Entretanto, ouviu de Lucas que estava se sentindo confiante para bater. Entretanto, o camisa 7 acabou isolando a bola. Quem está no vestiário sabe que o cobrador é o Lucas. Pedi para bater, mas ele estava confiante também. Queria que ele fizesse o gol. Se conseguíssemos o empate ali, voltaríamos forte no segundo tempo. Mas não deu certo. Temos total liberdade para conversar. Naquela hora ele se sentiu confiante. Mas temos total liberdade e confiança do treinador, completou. Na zona mista, Lucas falou sobre o pênalti desperdiçado no primeiro tempo e avaliou o seu erro em campo. Coisas de jogo. Coisas normais de jogo. Já estava definido quem era o batedor. Infelizmente errei, peguei muito embaixo na bola. Estamos sujeitos a isso, destacou. Diante do ocorrido, Luciano destacou que o foco se tornou brasileiro na temporada. Vamos jogo a jogo no brasileiro, tratando cada um como uma decisão para pontuar o máximo possível. Internamente sabemos o que a gente almeja. Vamos ponto a ponto, projetou. Calleri iguala Ceni e Luiz Fabiano como maiores artilheiros do São Paulo na Libertadores. Atacante argentino igual Rogério Ceni e Luiz Fabiano na artilharia do São Paulo na Libertadores. Deixou dele. Na noite desta última quarta-feira, 25, o São Paulo empatou com o Botafogo no tempo regulamentar por 1-1. O gol de empate do tricolor, que colocou um respiro nas chances dos donos da casa, saiu dos pés de Jonathan Calleri. E mesmo não tendo sido tão útil, visto que o tricolor acabou perdendo nas penalidades por 5-4, com o próprio atacante argentino perdendo um dos pênaltis, Rodrigo Nestor perdeu o outro e Vitinho perdeu pelo lado carioca. A noite foi especial para Calleri. O gol marcado no final do jogo colocou o atacante argentino na mesma prateleira de Rogério Ceni e Luiz Fabiano, como maiores artilheiros do São Paulo na Copa Conmebol Libertadores. Os três possuem 14 gols marcados. Calleri voando. Aliás, vale lembrar que esta é apenas a segunda vez que Calleri participa da Libertadores pelo São Paulo, e a partida desta última quarta-feira, 25, foi a 20ª do argentino pelo tricolor na competição. O argentino marcou aos 42 minutos da segunda etapa para enlouquecer o torcedor presente no Morumbis, mas logo se tornou o grande vilão da noite. Empatando a partida no tempo regulamentar, Calleri acabou perdendo logo a primeira cobrança da disputa, chutando no travessão. Vale lembrar que não foi o único pênalti perdido pelo São Paulo na noite desta última quarta-feira, 25. Durante o tempo regulamentar, Lucas Moura perdeu o pênalti que poderia colocar o tricolor no jogo. Já na disputa da marca da Cal, Rodrigo Nestor desperdiçou e deu a vitória ao Botafogo. Luciano, que entrou ainda no primeiro tempo da partida como uma opção do banco, revelou que pediu para bater o pênalti. Entretanto, ouviu de Lucas que estava se sentindo confiante para bater. Entretanto, o camisa 7 acabou isolando a bola. Quem está no vestiário sabe que o cobrador é o Lucas. Pedi para bater, mas ele estava confiante também. Queria que ele fizesse o gol. Se conseguíssemos o empate ali, voltaríamos forte no segundo tempo. Mas não deu certo. Temos total liberdade para conversar. Naquela hora ele se sentiu confiante. Mas temos total liberdade e confiança do treinador, completou. Na zona mista, Lucas falou sobre o pênalti desperdiçado no primeiro tempo e avaliou o seu erro em campo. Zubeldia aborda falhas no São Paulo e faz alerta para a sequência da temporada. Treinador detalhou a partida, expôs domínio do tricolor e revelou a preocupação do clube para a sequência da temporada. São Paulo 10º Botafogo. O São Paulo encarou o Botafogo na última quarta-feira, 25, pelas quartas de final da Copa Libertadores, e acabou eliminado nos pênaltis após empate de 1-1 no Morumbis. Resultado dolorido para o tricolor, que foi buscar a desvantagem no placar, empatando a partida, mas foi superado nos pênaltis.
A partida teve Caleri entre o céu e o inferno, já que o centroavante foi o responsável pelo empate em um belo gol de cabeça, mas desperdiçou a cobrança na disputa por pênaltis, assim como Nestor, que também não converteu. O argentino desabafou após o final do confronto. Quem também se voltou a desabafos foi Luiz Zubeldia, bastante criticado pela torcida após a derrota. Na coletiva, o comandante tricolor se mostrou abatido pelo resultado. Sonhávamos com a Libertadores, mas o futebol tem disso, é difícil controlar o resultado, tem muitas variáveis. Início ao Zubeldia, para na sequência olhar para o futuro. Hora de mudar o foco. Tem que virar a página para ganharmos o clássico e começarmos a lutar pelo Brasileirão, completou o treinador apontando a necessidade de vencer o duelo de domingo, 29, que acontece em Brasília. Para o comandante argentino, a equipe do Clube da Fé promoveu uma reviravolta após o sufoco inicial e teve um volume de jogo superior ao adversário, mas os erros custaram caro. No geral, a partir do minuto 35 do primeiro tempo foi tudo nosso. Infelizmente falhamos um pênalti, poderia ser outro resultado. Vi um São Paulo que dominou quase todos os aspectos e poderíamos ter virado a partida, explicou. O treinador acredita que o São Paulo tinha condições de cravar seu quarto título da competição continental. A equipe fez o máximo, foi superior ao rival e senti que a equipe que passasse desta série poderia ganhar a Libertadores. Quero parabenizar ao Botafogo, parabenizar ao São Paulo e ao torcedor que protagonizou um espetáculo antes e durante o jogo.